Bom, nós fomos regulamentados, tá? Nós já conversamos sobre isso. Primeiro na Resolução 1500, agora na 1938. Todas essas regulamentações foram feitas pela nossa associação, tá? Existem 3 associações no Brasil, mas o Conselho Federal, ele conversa com a gente. Porque essas outras associações entraram na justiça contra o Conselho. Entraram na justiça comum. E nós achamos que, em vez de entrar na justiça, conversar com eles, tá? Conversar, mostrar que nós existimos, que somos bons, tá? Então eles aceitam nós e sempre nos chamam quando tem as resoluções pertinentes à ortomolecular ou biomolecular. Está aqui o nosso planeta, maravilhoso. Está aqui. Pessoal, olha só. Tinha um instante zero, tá? Instante zero. Aí veio o Big Bang, o russo Georgy Gemov teve essa teoria. Então, há 8 bilhões, de 8 bilhões a 20 bilhões de anos atrás, era um instante zero. Houve a explosão, começa a expansão do universo, e nesse instante é que aparece o tempo, o espaço, a matéria e a energia, tá? Aparecem esses 4 componentes da nossa natureza. Então, há 15 bilhões de anos, o Big Bang. 5 bilhões de anos, o Sol. 4,5 bilhões de anos, apareceu a Terra. 4,3 bilhões de anos, a primeira proteína. Gases, enxofre, amônia, ferve, vai para a superfície, vai para o céu, vai para as nuvens, descargas elétricas. Tá? Fácil isso. Facilmente explicável. Então, há 4,3 bilhões de anos, primeira proteína. 3,8 bilhões de anos, a primeira célula. São os extremófilos. Extremófilos porque eles viviam a 80 graus, 100 graus, 120 graus, nas bocas dos geysers, dos vulcões, essas bactérias. De meio a 1 bilhão de anos atrás, saída do oceano úmido para a terra seca. Tá? 30 milhões de anos atrás, os primatas apareceram. 5 milhões, os hominídeos. E 100 a 200 mil anos atrás, o Homo sapiens. Essa aqui é a cronologia. Início da formação da Terra, a partir da poeira e gás que orbitavam no Sol, foi há 4,5 bilhões de anos. No início, a atmosfera era composta de nitrogênio, metano, amônia, monóxido de carbono, gases sulfurosos, que seriam tóxicos para a maioria da vida existente hoje no nosso planeta, mas não na vida daquela época. E não havia oxigênio na atmosfera. Os fósseis mais antigos encontrados até hoje datam de 3,8 bilhões de anos, com carbono 14, uma coisa científica. Tá? Carbono 14 foi lá e mediu 3,8 bilhões de anos, o fóssil mais antigo. Microfósseis são bactérias que seriam capazes de sobreviver a temperatura de 50, 80, 110 até 120 graus Celsius, que são os extremófilos. Extremófilos que vivem em condições extremas, né? Então, olha só, pessoal, o nosso ancestral, lá longe, era capaz de sobreviver a essas temperaturas, nessas condições. Isso aqui é um vulcão no fundo do oceano. Na boca desse vulcão aqui foram encontrados bactérias chamadas os extremófilos, que são os fósseis. Aqui é um dos modos que eu acabei de falar para vocês, de formação, é a teoria de Lerman, o modelo da bolha, né? Nos vulcões, os gases com enxofre, amônia, quer dizer, tinha nitrogênio, tinha enxofre, tinha carbono, né?
Os gases ferviam, entravam nas bolhas, iam para as nuvens, eletricidade e formavam aminoácido. Não é fácil, pessoal. Compostos orgânicos. Isso em laboratório você consegue fazer compostos orgânicos. Aminoácidos. Origem da vida. Bem provável que toda a vida tenha se originado de um ancestral comum. Um ancestral comum. Lá longe. É o último ancestral comum. O Darwin, para a comunidade, ele falava de um ponto de vista religioso. Né? O Senhor fez a natureza e tudo aquilo que nós conhecemos da religião católica. Mas, do ponto de vista privado, Darwin acreditava num ancestral comum. Até o Darwin acreditava nisso. Agora me diga o seguinte, pessoal, olha só. A Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos. A primeira proteína, 4,3 bilhões. E aí, com 3,8 bilhões, surgiu uma célula. Olha só, é pouco tempo, 4,3 bilhões atrás e 3,8, quantos bilhões dá aí? 500 milhões de anos. Dá 500 milhões de anos. Então, em 500 milhões de anos, surgiu uma célula. Aminoácido tem 100 átomos. Uma célula tem 100 milhões de átomos. Então, é impossível pensar que da proteína evoluiu para 100. Proteína de 100 átomos evoluiu para 100 milhões de átomos numa célula. Então, muitos pesquisadores, inclusive o Francis Crick, acreditam que nós fomos semeados. Nós somos extraterrestres, nós viemos de outros planetas, que não dá tempo, não dava tempo para fazer célula. E já foi descoberto essa bactéria aqui, o Deinococcus radiodurans, que bonito nome para um filho, né? Deinococcus radiodurans, uma bactéria altamente resistente à radiação, e a calor e a todas as intempéries. Muitos acreditam que essa bactéria foi o nosso ancestral comum. Eubactéria e arquibactéria seriam as formas mais antigas de vida. Isso aqui não é isso que vocês estão pensando, não, sabe? Ele está coletando água lá do fundo, tá? Que nem isso aqui, ó, está coletando com uma vareta a água lá do fundo do Parque Nacional Yellowstone. Vida nos geysers, pessoal. Olha só, um geyser aqui. Tão difícil as condições de vida, né? Na boca de um geyser. Encontrou-se bactérias lá. Pessoal, olha como o nosso ancestral comum era forte. E nós somos provenientes deles. Então nós também, as nossas células, têm mecanismos de sobrevivência muito aguçados, muito importantes. Isso que a gente tem que tirar a conclusão. Bom, peptídeo-glicano foi a primeira parede que aconteceu na vida das bactérias, né? E as bactérias ocupam virtualmente todos os lugares do planeta, tá, pessoal? Todo lugar tem bactéria. O tamanho da bactéria é 1/5 a 1/10 das nossas células, tá? E aí vem o conceito de bactéria sem parede. Isso aqui é um conceito que eu tenho só há 3 anos atrás, sabe? Não usei, fiquei estudando, até que eu encontrei 4 livros, um deles cedido pelo Dr. Gustavo aqui, que falava sobre as bactérias sem parede, pessoal. As bactérias sem parede já era comentada em 1935 por esse autor aqui, a importância dessas bactérias. Então, as bactérias sem parede estão na origem da vida. Elas são chamadas de L-formas, ou CWD, cell wall deficiente, ou ciclogênicas. Tá?
Então, olha só. Aqui é uma bactéria. Olha como ela se reproduz. Soltando bolhas, pequenos nódulos. Ou então, ela forma um túbulo e vai cortando aqui. Cada uma dessas é uma célula. Olha o jeito de reproduzir. Diferente do que nós conhecemos. Ou então, essas bolhas, vamos dizer assim, vivas, acontece dentro, essas vesículas, né? Depois sai a parede e elas aparecem. Isso aqui é uma figura, mas essa figura foi baseada na microscopia eletrônica, tá? Olha aqui, a microscopia eletrônica. Aqui ia formando uma vesícula, as vesículas já soltaram, aqui várias vesículas soltas, aqui mais vesículas soltas. Olha só, bactéria, pessoal. Olha, vocês vão entender uma coisa que foi difícil entender. Olha, uma célula primitiva é assim. Cada colorido desse aqui são protogenomas. Protogenomas. Desculpe. Protogenomas, são protogenomas. As bactérias, naquela época, faziam uma transferência horizontal de genes. Ó, transferência horizontal de genes é uma mistura, uma miscelânea de genes total. Então saía assim, saía assim, saía assim, saía das mais variadas formas de bactérias, os mais variados tipos de bactérias, até que surgiu a parede, externa. Como é que o conteúdo ficava unido, sem parede? É por até ligação? Ah, porque o citoplasma não é água, é um gel. Lembra que eu falei que o citoplasma é um gel? Mas aí tinha que ter uma coisa. É gel. É gel, uma gelatina. Não tem parede, tem uma membrana. E não se juntavam esses géis? Hã? Esses géis, bactérias sem parede, eles não se miscuíam? Porque Sim. como sem parede, eles não se... Sim, olha só, eles se miscuíam, olha só. Olha, imiscuindo. Então dava uma variedade enorme de bactérias. Olha, quem mantém coesas as nossas células é o gel, não é a parede, tá? Mas quando você muda a parede, ele extravasa, e aí... Mas tem membrana, gente. Mas Tem até parede, membrana, ele extravasa, mas não se membrana. desfaz. Não espalha. Tem membrana. Você lembra do gel? O gel segura todas as organelas nossas. Existe uma teoria de um japonês que quase ganhou um prêmio Nobel, que as nossas células não têm parede. Mas nós vamos falar com isso o mês que vem. Então, olha, um jeito de ter parede, por exemplo. Aqui ela tem uma parede só, tá? Olha, engolfa e aí fica a dupla parede, a bactéria, né? É um jeito de ver. Mais bactérias. Sensício primordial, dando todos esses tipos de bactérias. Olha o Deinococcus aqui. Esse autor crê que a Listeria monocytogenes que foi a nossa ancestral comum. Isso é pensamento dele. Isso aqui é a explicação daquilo que nós acabamos de ver. Ó, a bactéria sem parede, ou heliformes, ou ciclogênicas, representa um exemplo extremo de plasticidade bacteriana. Pessoal, quando vocês dão, como nós damos, antibiótico que ataca a parede, tipo penicilínicos, você mata a parede, muitas bactérias morrem, mas muitas se escondem num tipo de bactéria chamada bactéria sem parede, heliforme. Aí ela não morre, ela fica na célula, dentro da célula, vivendo lá dentro da célula. São essas que vão produzir doenças depois no futuro, que nós temos que ficar de olho nelas. Temos que ficar de olho nelas. E é por isso que, por exemplo, quando você vai tratar alguém com pressão arterial alta, no lugar de você dar qualquer tipo de antihipertensivo, a gente vai dar um antihipertensivo que tenha outras funções além de baixar a pressão arterial, tipo o Benicar. Benicar é a... O que é Benicar? Valdesertano? Não, não.
Não é a losartana, não é a candesartana, é a Ou mesartana. ou mesartana. Ou mesartana. Então, olha lá, você dá uma mesartana. O mesartana, olha, além de ser hipotensor, agindo lá no sistema renina-angiotensina, ela ocupa o receptor do gene VDR. Ele tira a 25D imunossupressora e ocupa o lugar do VDR. Quer dizer, ele desloca a 25D. Então, dá lugar para um 25D e no VDR. Então, além de hipotensor, ele é imunoestimulante, esse antihipertensivo, imunoestimulante, e ele também aumenta a fabricação das duas cidinas que existem no intracelular. Dois antibióticos que são feitos no intracelular. Então, olha quanta coisa nós podemos fazer para o indivíduo. Olha quanta coisa. Além de hipotensor, aceito como primeira linha na Europa, ele é imunoestimulante, ele fabrica dois tipos de antibióticos, duas cidinas. Esse é o jeito de tratar, né? Então, na biomolecular, é um exemplo que eu estou dando para vocês, nós gostamos de usar drogas promíscuas, né? São drogas promíscuas, ela funciona em vários lugares. Então, você dá uma coisa, funciona para o bem, é um promíscuo para o bem, em várias coisas, né? Eu tenho pego muitos pacientes com... Eu já fui cardiologista um dia, sabe? Não sou mais. Eu tenho pego muitos pacientes tratados com bloqueador de cálcio, sabe? Nifedipina, amlodipina, amlodipina, o bloqueador de cálcio aumenta o risco em 4 a 6 vezes do paciente ter câncer, se tomados 4 anos. E os cardiologistas não sabem disso, né? Os pacientes não sabem, os cardiologistas não prestam atenção nesse aspecto, né? Então, olha, vamos usar drogas da medicina que funcionam em outros lugares também. Parênteses, né? Tá aqui, ó. Origem das vesículas intracelulares. Isso tudo foi mostrado com microscopia eletrônica. Não é invenção de ninguém. Olha só as vesículas dentro, que eu já mostrei para vocês. Aquela primeira figurinha mimetiza uma embriogênese, não? Mimetizar uma embriogênese. Olha só. Parece embriogênese, né? Pois rompe a membrana e sai um monte de bactérias filhas, né? Inunda o ambiente, né? Inunda o ambiente. Bactéria está em todo lugar, inclusive dentro de nós. Está aqui mais micrografias eletrônicas, mostrando as vesículas, o modo de se reproduzir, sempre do mesmo modo. Vesícula interna ou vesícula externa. Olha cada fotografias lindas. Ó. Agora, por que você está mostrando isso aqui? Está cheio de bactérias, sabe? Chega de bactéria, Felipe, né? Por causa disso, pessoal. Você de novo, Thelma. Eu olho para você, um ser humano. Cheio de bactérias. Só 10% das suas células são humanas. 90% das células que estão em você são bactérias. Pessoal, isso não pode sair da nossa cabeça. Isso foi duro de entrar na minha, tá? Muito a ver com uma fake. Falava, não, bactéria, não mata a bactéria. Mas os tempos eram outros, tá? Então, 10 micro-organismos para uma célula humana. A bactéria no nosso corpo dá em torno de 10 para 1. Cada célula no nosso corpo tem 10 micróbios de vários tipos correspondentes. Então, procurem nos seus pacientes Mycoplasma pneumoniae e o Chlamydophila pneumoniae, tá? Por que o IgG? O IgG é crônico, é uma infecção que ela teve lá no passado, por exemplo, já teve lá no passado a infecção aguda, o IgM subiu, aí o IgM cai e o IgG sobe. E o IgG sobe e fica lá alto. Se esse IgG está muito alto, é porque tem muito micoplasma intracelular. O micoplasma é o maior causador de câncer de próstata, tá? A clamídia está envolvida no câncer de pulmão, em vários outros cânceres e
em aterosclerose. Você sabe muito bem disso. Encontrando Chlamydia em placa de ateroma. Quantas bactérias foram encontradas em placas de ateroma, né? As bactérias geralmente que estão na boca. Outro bichinho, vírus, é o EBV, Epstein-Barr vírus. Sempre peço IgG para o Epstein-Barr vírus. Esse é outro que fica dentro da célula e atrapalha o nosso tratamento. Atrapalha no tratamento do câncer, atrapalha no tratamento da esclerose múltipla. Mas no caso do Epstein-Barr, Felipe, não tem como saber o título, né? Do anticorpo. Tem alguns laboratórios que estão fazendo o título. Não dá só positivo e negativo. O próprio Delboni está dando títulos. Eu tenho uma esclerose múltipla, está com 5.680 de EBV. E está escrito na literatura, EBV tem relação com esclerose múltipla. Ela está tratando esclerose múltipla há 15 anos. O neurologista viu isso? Não viu. Está escrito no Medline, está escrito no PubMed. Mas os colegas nossos, parece que eles não dão valor às coisas que estão escritas depois que eles estudaram, né? Parece que tem uma assertiva assim que